Olha, eu gosto de literatura de horror desde que eu era criança. E com 8 anos de idade, minha mãe se surpreendia que eu gostava de assistir o Christopher Lee em Drácula. Então, desde a minha infância e também por influência do meu tio, que é escritor também, o Francisco Souto Neto, que sempre me mostrou gibis de terror, eu sempre gostei dessas histórias. Então, eu fiz romances, fiz poesia, várias coisas nesse sentido, vários livros nesse sentido. Mas a literatura fantástica, especialmente o gótico, sempre foi a minha paixão, né? E estudar sobre os vampiros, na verdade não só sobre os vampiros, mas os monstros em geral é uma coisa que eu gosto muito. O que mais me agrada também esta convivência, né, com as pessoas que gostam da monstruosidade, que gostam de discutir o assunto de monstros, porque na verdade o monstro ele é uma parte de nós. Então nada mais é essa representação de que você está trabalhando a sua própria sombra, né? Então eu gosto muito disso, eu gosto dos lançamentos dos livros, eu gosto de estar com as pessoas que curtem vampiros, que curtem lobisomens, que curtem seres míticos, porque eu gosto muito de mitologia. Paralelamente a esse trabalho, o que também é fantástico, é o trabalho que eu faço com os mitos celtas e nórdicos. Essa coisa de monstro, de Drácula, de vampiro, essas coisas de medo, isso tem alguma relação com os monstros, os vampiros e os medos que nós temos dentro de nós? Sim, a gente estuda, né? Eu tenho visto vários autores pesquisado muito sobre literatura de horror, e os estudiosos falam desse medo, que o medo é uma coisa inerente ao ser humano. Então, o medo é uma coisa que dá um certo prazer a uma certa distância. Então é por isso que há tanto sucesso nessa área, porque de uma maneira muito forte, o monstro ele é a sua sombra, ele é aquilo que você não consegue ser, ou que você deseja ser. Porque o vampiro ele é um ser imortal, belo, que vive bem, vive uma imortalidade. E isso é um desejo do ser humano. Então as pessoas se identificam muito com o vampiro. De certa forma, demais até. Né? Haja vista tantas releituras do livro do Bram Stoker. Mas o mito do vampiro é muito mais antigo. Ele sempre vem e volta novamente. Né? Nós tivemos N releituras de livros, de filmes, né, teatro e todas essa mídia que voltou com bastante força. Quando você pegou pela primeira vez o lápis com uma folha de papel na sua frente, né? O que você escreveu naquela hora com base nessa literatura fantástica? Foi a primeira coisa que você escreveu? Uma poesia ou um conto? Foi dentro da literatura fantástica? Eu comecei escrevendo assim bastante jovem, com 14, 15 anos, mas poesia. Então era aquelas muitas frustrações da adolescência, daqueles amores errados, impossíveis. Então eu comecei escrevendo isso. E esse material eu acabei levando para o Sétimo Portal, que foi o meu primeiro livro, né? Então eu gostava disso, sempre gostei da poesia, tanto que eu publiquei várias coisas em poesia também. Olha, eu também tenho um lado que eu gosto demais, é da mitologia celta e mitologia nórdica, que eu estudo também já há muito tempo. Eu gosto dos oráculos, gosto de estudar aqueles mitos, aqueles deuses, e eu estou enfronhada com a deusa. A deusa tem a grande importância para mim, tanto quanto o deus. Então, quando eu digo para minha filha que os deuses a acompanhem, eu estou falando do deus e da deusa. Então, essas coisas já estão interiorizadas comigo. E quando eu escrevi O Luar de Sangue, que foi meu primeiro romance, eu pensei, mas eu gostaria tanto de colocar bruxas, sacerdotisas e vampiros junto. Daí nasceu o Luar de Sangue, que foi o meu primeiro romance, que eu misturei as duas coisas. A capa é maravilhosa, foi feita pela Novo Século. Eu estive com
o responsável na época, fui até Barueri, São Paulo, para conversar e ver como é que esse livro poderia ser produzido. E fiquei muito, né, satisfeita quando eles disseram que havia sido aprovada a publicação, né? E pela primeira vez aí seria o meu primeiro romance solo, numa temática fantástica, né, que é os vampiros, e também trazendo a Inquisição, uma volta no tempo de 3 sacerdotisas que estão atrás de uma relíquia sagrada, que uma delas tem a relíquia sagrada, e a história se desenvolve em vários países, passa até por Curitiba. Eu recebi alguns elogios disso, porque alguns leitores brasileiros falaram, puxa, que legal, tem alguma coisa de Curitiba, e eu sempre trago alguma coisa da cidade. Olha, essa coisa do extremo sangue, né, até mesmo os vampiros, tem alguns filmes de vampiro que eu não gosto, e vou dizer, Blade, por exemplo, é só decapitação e morte. Então, isso para mim não me atrai, eu quero uma história, não é? E nessa sorte aí você pode encontrar filmes muito bons de vampiros, né, que não trazem esse morticínio aí, né? Por exemplo, Drácula de 1979, que traz um vampiro aristocrata, sedutor, os filmes mais lindos, porque tem uma história de amor maravilhosa, e é o que acontece também no Drácula de Bram Stoker, uma bela história de amor. Você já chorou num filme de Drácula? Chorou por felicidade? Eu já chorei sim, porque a cena final do Drácula de Bram Stoker realmente dói, né, na gente, porque a mina, que é a mulher que ele ama, ela recebe aquela missão, né, do caçador de vampiro, do Van Helsing, de terminar com o Drácula. E ela teria que terminar com o seu amor, né? Então, ela entra naquele local onde ele está. Agora, a hora que ela corta a cabeça dele, que chega a arrepiar, é a hora que ele sente que ele tem a redenção. Ele se liberta, porque ele, como vampiro, ele também está sofrendo. Porque a imortalidade, ele mostra ali que sem ela não valia a pena. Ele não podia ficar com ela. Então, ali é a redenção, é uma coisa... É a alma dele que se vai embora como deveria ter ido já há muito tempo, né? Não se transformado nesse ser vingativo. Ele próprio se reconhece, né? Então tem que chorar, né? Não tem outra forma, né? E o Sangue dos Vampiros, como é que começou isso? Então, o Sangue dos Vampiros é a ideia do organizador Adriano Siqueira, porque o Adriano Siqueira eu conheço há muito tempo, né? Lá dos lançamentos de São Paulo, lá dos idos de 2000, 2009, que a gente se conhece. E como ele veio morar pra cá, a gente se encontrou novamente, porque foi muito bacana a nossa amizade, né? Sempre distante, mas ele fez o prefácio do Luar de Sangue, né? Então ele sempre foi um amigo querido, o Adriano Siqueira. Então quando ele veio para morar pra cá, que a gente se encontrou, aí ele falou, ai, Júnior, eu tenho tanta vontade de fazer um livro, uma antologia, uma coletânea de contos. E daí a gente começou a frequentar o núcleo de literatura e cinema, que ele me levou para lá também, e lá a gente conheceu a editora, né, a DTX, que na época era a Prismas e a Fragmentos, né? Só que daí depois essa moça saiu de lá, a Catherine, e daí ela fez a DTX, daí o segundo livro já saiu com eles lá, né? Então, essa aí foi a primeira ideia que o Adriano teve, daí nós fomos conversar na editora. Nossa, quando eles viram as fotos da Vampirelli, que é a vampira, eles amaram pra capa, né? E aí tem um conto, tem vários autores, né? Ótimos autores aqui, e tem o último conto, que é a Carta Vermelha. A Carta Vermelha, esse aqui, é uma chamada de um conto que foi feito, acho que eu não estou com ela, deixa eu ver se ela tá aqui, que a gente bolou, eu e o Adriano bolamos, para ir de brinde. Ah, entendi. Para ir um brinde. Daí nesse brinde é o nome da próxima vítima. Se você ler o conto, você vai entender o porquê da próxima vítima, que a Vampirelli persegue bandidos. Então, ao final,
sempre tem uma próxima vítima e ela vai caçar mais alguém. E essa pessoa poderá ser você, caso você compre o livro. É o seguinte, o que eu notei, assim, um diferencial entre vocês duas, né? Eu já vou entrevistar a Vampirella daqui a pouco. Eu vi que há uma perfeita sintonia, né, entre a mãe e a filha, né? Inclusive seguindo os mesmos passos da literatura fantástica, ela como atriz, como manequim, não é? Modelo. E eu achei incrível, porque a mim me parece não ter sido por obrigação ou por imposição. De jeito nenhum. Como é que foi essa história? Ela sempre curtiu o meu trabalho, sempre leu todas as minhas coisas. E aí calhou que no dia 19 de março de 2017, eu fui expor na Casa do Poeta, a convite do Magela. Fui expor todos os meus livros, né? Eu já tinha o Luar de Sangue, eu só não tinha o Naga ainda e o Álvares de Azevedo. Aí levei todos os meus contos, e aí o Adriano estava lá também, me prestigiando, e a gente conversando, ele me entrevistou, e de repente, assim, eu comecei a olhar para minha filha, eu falei, Adriano, olha, minha filha, não é porque é minha filha, mas ela é tão linda, será que você não gostaria de experimentar, fazer umas fotos dela, ver se ela topa? Nossa, ela ficou apaixonada por isso. Tanto ele falou, eu vou fazer umas fotos agora. Não, você não vai fazer foto agora, não, nós vamos fazer em casa. Então ele fez mais de 1000 fotos da Vampirella, da Isabelle, que resultou nessa, o capricho dela em se arrumar, em se colocar perfeita como uma vampira. Ela foi estudar Elvira, ela foi estudar... Pode mostrar novamente? Porque agora sim, isso. Ela foi fazer o que você falou? Ela foi estudar as vampiras, e ela foi numa loja de fantasia e comprou a roupa da Elvira, que é uma vampira com cabelão assim alto, mas ela emprestou as suas características identidade, próprias, né? Identidade própria, né? Então ela montou uma personagem sexy, sensual. Ela pegou um pouco dessas vampiras famosas, mas ela deu o seu toque pessoal, né? Ela fica assim, tipo, mais ou menos umas 3, 4 horas se arrumando. Ela arrumou as sobrancelhas para ficar melhor as fotos. Ela pôs cílios postiços. As unhas também, ela põe compra unhas postiças. Ela investiu, né, em cruzes para pôr no pescoço. Ela até está com uma hoje bem bonita. Então, ela se apaixonou pelo trabalho, né? E ela gosta, o cabelo dela tão liso, é ela mesma que arruma. É difícil conseguir alguém que ame pessoas assim? Né? Eu ainda não conheci uma pessoa que ficasse realmente cativado com essa literatura, né? Embora a gente conheça, tenha fãs, várias pessoas falam comigo, ai, que mulher incrível que você é, e etc. Mas é bem difícil de ser compreendido pelos homens. Eu já senti porque as pessoas confundem quem aprecia vampiro com quem aprecia o demônio, que aprecia coisas ruins. As pessoas confundem até a energia que você está tendo usando uma roupa com aquilo que está vindo com você. Desde que se deixe claro que isso é literatura, é alegoria, não tem nada a ver com uma ficção, na verdade? Uma ficção, gente, os vampiros não existem. Existem vampiros de energia? Isso. Mas aí não é vampiro, né? Aí pegou o nome só pra... Pela condição de tirar da pessoa. De tirar da pessoa. Isso. Mas a literatura não vai tirar nada de ninguém, muito pelo contrário, só vai enriquecer, né? Então, realmente, as pessoas fazem certo. Assim como eu creio que as pessoas confundem os personagens com os atores, né, na televisão, tem artista que conta, porque querem me bater, porque não gostam de mim, porque eu tô fazendo um personagem ruim. As pessoas tendem a confundir sempre. Então a gente tem que esclarecer. Uma coisa é você gostar dos vampiros, dos monstros, estudá-los. Outra coisa é você ter sua fé, sua religiosidade, e uma coisa não atrapalha a outra. E não se tem energia disso, né? Isso aí é apenas uma ficção, né? Outra coisa, os monstros, os vampiros, geralmente são pessoas solitárias, né? Você já sentiu solidão na sua vida, assim, alguma vez?
Olha, eu acho que eu sou uma grande solitária. Eu sou uma pessoa que mais me agrada estar lá com os meus livros, estar lá com os meus filmes, na minha casa com o meu gato, com a minha filha. Tenho um gatinho chamado Angus, um amarelinho lindo. Ou ir ao cinema, ou caminhar sozinha. Eu faço tudo sozinha, né? Então não é que eu gosto da solidão, eu estou sozinha e acho que estou bem, né? Você consegue contornar essa vontade de relacionar-se, essa vontade de ter alguém assim? Consegue Sim, superar? Consigo, porque se eu estou sozinha, eu acredito numa razão maior. Eu acho que deve haver alguma razão, né, de você estar sozinho. Outra coisa é você não estar talvez tão aberto, e talvez eu não esteja tão aberta. Porque eu estou muito bem fazendo as coisas que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou desenvolvendo, a literatura, a minha filha. Hoje, para ter uma pessoa junto comigo, teria que ser um apreciador do que eu faço. O que é que representa essa marca no seu braço? Então, pela minha paixão pela cultura celta, eu fiz tatuagens. Sim. Né? Eu fiz um trícele celta, que o trícele ele está dentro de uma mandala aqui, né? Esse é o trícele. Sim. E o trícele quer dizer as 3 fases, entre inúmeras representações, as 3 fases da mulher: a menina, a mulher e a anciã. São as 3 deusas celtas: menina, mulher e anciã. E ela está dentro da mandala para representar o ciclo, né? A roda da vida, né? Porque a mandala gira, a roda da vida gira. Então são os ciclos que nós mulheres atravessamos e que devemos estar sempre muito bem. Se você é uma menina, se você é uma mulher, se você é uma idosa, uma anciã, né? Em todas essas fases você deve cultuar bem a sua essência feminina. E daí fiz a cruz celta, que a cruz celta ela é a fusão da cruz cristã com o desenho do círculo celta, né? Então, porque os irlandeses, que é a cultura que eu mais tenho presente comigo, que eu mais gosto, aconteceu essa transmutação, essa modificação da cultura deles de pagãos, né, para cristãos, mas até hoje a Irlanda conserva todas as suas características e o seu idioma gaélico, as cruzes, eu vi inúmeras cruzes assim lá na Irlanda. Então, essa cruz é a imortalidade da alma. Então, a partir daí, você conseguiu escrever Naga. Uma outra história. Isso. O Naga, acho que eu deixei... Está aqui embaixo. Será que está aqui? Isso. O Naga é cultura hindu. A partir de imagens, músicas, é que eu escrevo. E eu vi uma belíssima imagem de um homem cobra desenhado por uma desenhista gráfica lá na Alemanha. Eu sou fã dela. Ela é maravilhosa. Desenho gráfico é tudo. E eu me apaixonei por aquele desenho. Você não vai acreditar. Eu imprimi as fotos e aí eu comecei a criar esse Naga. Só que esse Naga anda pelo México, ele anda pela Índia e ele vai andar pelo Brasil, na Serra do Roncador, que tem um portal de Atlântida. Então aqui é uma história diferente das outras histórias que eu estou contando. Mas foi um romance que eu escrevi assim com tanta paixão, porque sabe, é uma coisa incrível, né? O sentimento que eu tenho por essas imagens que eu vi, né? E aquilo me aguçou, né? A inspiração em escrever, e fui pesquisar sobre os maias, fui pesquisar sobre os hindus, né? Os rituais, tem um ritual de casamento aqui lindo, porque eles se casam com a mocinha, e depois no final, bom, aí é uma surpresa.